Olá meus amigos, estou aqui no Grupo Aguilar, na Jarfel Saara, e agora nós vamos gravar dicas do dia, tá? Dia 6/5/2020, e na verdade Josival da Silva Júnior, ou Júnior de Castro, mandou uma pergunta para mim assim, tá? Boa tarde, Sr. Francisco, uma dica que eu gostaria era saber o concreto que se coloca na canaleta e colunas. Tipo, pode ser com cimento e areia, ou pode cimento, areia, pedrisco, ou pode pedra, ou pedras, né? Ô Júnior, para você e para os amigos aí que estão nos ouvindo, vamos falar um pouco sobre a palavra canaleta, tá? Tudo que você vê aqui, olha, tudo são canaletas feitas em solo cimento, tá? Quando você vem aqui, eu tenho algumas canaletas de concreto, canaleta de brasileirinho, canaletas de vidro moldado, bloco canaleta, canaleta longitudinal. O bloco canaleta é um bloco que tem uma barrinha de ferro, você solta concreto dentro, tá? O sistema que é o nosso brasileirinho vidro moldado é aquele que você já conhece e que ele vai trabalhar, inclusive, pôr no tubinho, tá vendo? Aqui entra o tubinho nele, duas barrinhas de ferro, uma em cada lateral. A coluna é uma coluna tradicional, feita com meio bloco ou usando o próprio furo do bloco de concreto. Temos uma dica legal para o pessoal que a maioria não se atenta. A meia canaleta, ela assim, olha, ela funciona como meio bloco. Assim ela também é uma coluna. E se você virar o contrário na parede, para cá, você tem aqui um chumbador de porta. Você coloca a porta, você coloca os grampos, os arames, os pregos e você trava ela aqui. Então muita gente hoje, olha bem, não sabe usar corretamente uma canaleta, tá? Ele compra uma canaleta dessa grandona e ela só serve para canaleta. E se você pegar hoje uma meia canaleta dessa, olha, e colocar aqui do lado, ela é muito mais útil do que você pensa, tá? Agora, tem canaleta larga, tem canaleta média, canaleta estreita, canaleta mais alta do que as outras, ou seja, gente, atento, hein? Ninguém está esperto. O mercado de canaleta está bombando. Nós temos um amigo, um cliente nosso naquela região de Goiás ali, parece que é Anápolis, ele montou uma firma chamada Só Canaletas. Ele só fabrica canaletas. Porque a canaleta ela é usada também no tijolo cerâmico. Isso daqui não é usado só no bloco de concreto. A canaleta ela é usada na fundação. A canaleta ela economiza madeiramento, tá? Agora veja bem, quando você fala o que material usar, se é areia, se é pedra, se é pedrisco, veja bem, uma canaleta com esse volume grande que tem aqui, olha, que você pode botar uma ferragem aqui dentro deitada, dá uma olhada. Essa canaleta você vai trabalhar com concreto normal. Pedra, areia, cimento no famoso traço 3:1. Hoje nós temos o bloco canaleta, ó, é um L, olha que legal. Quando você pega um bloco canaleta e você coloca uma treliça, depois vem as lajotas aqui em cima, quando você concreta, já tem a ferragem, e o concreto já está limitado na altura, para não usar madeiramento. Olha que legal a canaleta, que deveria ser usado em todas as obras. E hoje o coitado, por não saber que ela existe, o que ele faz? Ele comete a besteira de pôr tábua, prego, esses negócios todos. Isso não existe mais, tá? Hoje você tem as canaletas de concreto sendo feitas numa máquina de bloco, mas siga uma dica que eu vou dar agora, olha. Isso que está aqui, olha, é uma forminha manual, olha. Essa forminha manual que está aqui, olha, você joga o concreto dentro dela, bate, arremessa ela no chão, ela bate, ó, tá? Esse tubinho, ele é móvel opcional para você tirar, porque esse tubinho, ele faz parte do projeto de colocar o tubo para deixar o furo vazado. Caso você não queira que tenha o furo, desparafusa e faz a canaleta comum. Essa canaleta, ela é muito usada na fundação das obras de concreto, bloco de concreto, e também na fundação das obras, que é a obra, vamos falar do solo cimento, tá? Então uma forminha manual dessa que custa apenas R$500, meu amigo, você não sabe o quanto que ela resolve na obra. Isso que você está vendo aqui, olha, é a mini máquina, tá? Entra aí na mini máquina da Jarfel Saara
ela está fazendo canaleta, ela faz canaleta, ela faz meia canaleta, ela fabrica bloco, ela fabrica essa canaleta especial em J, em L, que chamam, né? Ela fabrica a canaleta para o brasileirinho, tá? Ou seja, ela fabrica o que você quiser, tá? Hoje o pessoal fala, mas isso daí, o que é isso daqui? É um solo cimento? Não, isso daqui é um concreto. Isso daqui, na verdade, é areia com cimento e óxido de ferro, vermelhão. Aqui ele é feito para piscina, aqui já é uma canaletinha mais comum, tá? Vibro moldada, cujo qual, se você for olhar comparada com a do solo cimento, olha, que é essa daqui, ó, praticamente são as mesmas coisas, tá vendo? Bom, canaleta é um negócio que é assim, o concreto que vai aqui dentro depende do espaço da canaleta. Se você vier para essa canaletinha que está aqui, olha, e verificar, você não pode pôr uma barra de ferro grosso aqui dentro. Aliás, não é que não pode, nem cabe. Numa canaleta dessa, você vai passar um arame de 3 milímetros mais ou menos. Um na direita, um na esquerda. E isso daí é uma coisa que fica aí uma dica para você, que depende do volume de concreto que está ao seu redor. Quando você tem uma canaleta larga, que nem a 12,5 por 25, hoje o furo é 60 milímetros, antigamente era 67. Então você tem um espaço para passar aqui na lateral, um ferro, que a maioria fala, Francisco, qual que é o ferro ideal? Olha bem, eu vou pôr alguns ferros aqui em cima para você brincar. Esse é um ferro muito mais grosso do que esse. Veja bem. E esse arame que está aqui, ó, eu vou até dobrar na mão, deixei torto de propósito para você ver, é muito mais fino. Quando você coloca um tubo desse daqui e na lateral você vai passar um ferro, sobrou espaço para concreto. Mas se for um ferro grosso demais, o volume de concreto que sobrou é tão pequeno que pela expansão do ferro ele vai trincar o quê? O tijolo e o próprio concreto, tá? Existe uma questão que hoje é muito usada nos tijolos solo cimento, que é o copinho descartável de água. Então veja bem, você pega aqui os copinhos, coloca o copo, certo? Coloca a canaleta e o copo vira o que? Um dispositivo, olha. Olha que legal. Só que aqui do lado vai entrar uma barrinha de ferro, tá vendo aqui, ó? Olhando aqui do lado a barrinha de ferro, o volume de concreto para essa barrinha que está aqui na minha mão é uma barra que tem 6 milímetros, é 1/4. É muito grosso, gente. O ideal seria você pôr uma barra de ferro de no máximo 4 milímetros. Ou seja, olha na minha calça, uma cinta, ó, cinta de amarração. E você vai fazer na casa uma cinta de amarração com essas canaletas. A 1 metro de altura, que é abaixo da janela, você amarra tudo a casa. Depois a 2,10 metros, que é acima da porta e janela, torna amarrar tudo as colunas, que vai te dar resistência, rigidez e aguentar inclusive um abalo sísmico, um terremoto. Só que tem um pormenor, considerando o volume de concreto que está aqui, uma barrinha de ferro fina que nem essa que está aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Não pode pôr pedra. Você vai ter que trabalhar aí com areia grossa e cimento, num traço chamado 3:1. Mas eu posso pôr pedra? Não pode, não cabe pedra, tá? Caberia nesse vão grande, mas você tem que pensar que o problema seu não está no vão grande, o seu problema está aqui, ó, no vão pequeno, tá vendo? Então é interessante que esse ferro não passe de 4 milímetros para caber bastante concreto aqui e do lado de cá, tá vendo? Aí o que acontece? Pedrisco de bloco pode ser feito? Pode. Você faz o seguinte, você pega 2 latas de areia grossa, uma lata de pedrisco fino, tá? Pedrisco fino é um pedrisco de 3 a no máximo 5 milímetros, não pode passar de 5 milímetros. Mistura, faz aquela meleca que é o chamado traço 3:1. Então você vai pôr 2 de areia grossa, uma de pedrisco, vai colocar uma de cimento, mistura, faz uma calda mole, que a gente chama, né? Lógico que não pode só ser muita água, senão desanda todo o concreto. Aí você vai colocando, ela vai englobando o ferro, ela vai envolvendo todo o ferro, tá? Porque o ferro vai estar sobrando pelo menos aqui 10 milímetros de cada lado. E isso faz com que você aguente e não dê trinca na canaleta pela expansão do ferro. Então, a dica do dia é o seguinte: você deve usar a canaleta
como facilitador e dando trava na obra, tá? Se você seguir essa orientação, você vai estar tranquilo. A canaleta, ela tem diversas dicas que eu vou dar agora, de modelos diferentes de canaleta, tá? Na máquina de tijolo, nós temos uma situação, vou pôr esses ferrinhos aqui do lado, tá bom? Para não atrapalhar a gente, né? Existem uns dispositivos que acompanham a sua máquina profissional, ou a profissional HM, ou a máquina Filito, ou a máquina Futuro, que são esses gabaritos que estão aqui, olha, diversas pecinhas de alumínio, e o pessoal fala, gente, que loucura é essa? Meu, isto é o pulo do gato nosso dentro do Grupo Aguilar. Esses dispositivos acompanham a sua máquina, e a gente fala assim, olha bem que eu vou falar para você, mentindo. A sua máquina faz até 15 modelos de tijolo. É mentira. Ela faz mais de 30. Depende da sua criatividade e capacidade. Então vamos falar dessa pecinha que está aqui, olha, tá? Ela é colocada no molde de canaleta e ela vai provocar numa canaleta vazada exatamente essa lua que está aqui, ó. Tá vendo? Para que serve isso? Isso serve para quando você estiver trabalhando com a ferragem, ela virar aqui. Mas e essa parte interrompida? Não, essa parte interrompida você não vai usar esse molde. Você vai usar esse molde que tem um chanfro, que ela vai fazer exatamente isso, junto com esse conjunto que está aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, que ela vai entrar aqui, ó, tá? E é ela que vai fazer essa canaleta que você vê aqui. Essa é uma canaleta normal, então essa canaleta normal você faz essa peça. Mas se de repente você quiser subir com um cano d'água e virar aqui, aí você vai ver a bitola que você tem e vai escolher o dispositivo que você vai colocar aqui, ó. Então o tubo da máquina tá aqui, esse gabarito tá aqui, ó. Esse chanfrado acompanha o bisotado do tijolo. Mas se você não for um cano de 3/4 a 1 polegada, for um cano maior, tá aqui, olha. Esse tamanho, tá? E você pode inclusive optar por fazer as bitolas que você achar necessário. Canaleta, tem canaleta maciça, você veja bem aqui, olha. O ferro vai, vira aqui, tá interrompido para não ficar mostrando o concreto aqui do lado. Aqui ela entra nessa e já pode virar nessa outra para cá, olha. Questão de criatividade, ó, tá? Põe a bitola que você quiser. Então o legal da canaleta, gente, com criatividade, você hoje não usa uma tábua, um prego na obra. Você usa esses gabaritos que acompanham a sua máquina, tá? E aí você pode usar os copinhos descartáveis para o concreto não entrar, ou até mesmo o tubo, tá? Em alguns casos o pessoal coloca o tubinho dentro e depois concreta e puxa o tubo para fora. Essa barrinha de ferro que está aqui é justamente para o tubo não cair lá dentro do tijolo, ó. Ela para, concreta, tira fora, tá? Gente, canaleta é o pulo do gato. Você quer uma dica para ganhar dinheiro? Se você tiver uma maquininha de bloco simples, com diversas ferramentas, você vai fabricar diversos modelos de canaleta. Quantos modelos? Mais de 100 modelos de canaleta, tá bom? As mais usuais é a meia canaleta, de 10, de 14, 10 é 90, 14 que é 140, né? 190. O meio bloco, ele passa hoje, tecnicamente, a ser substituído pela meia canaleta, ó. Dá uma olhada, pronto, meio bloco. Tá feito aqui, ó, não vaza pra cá, não vaza nada. Então, fica aí a dica do dia. A fundação também da obra lá no chão, na terra, escava o buraco, não vai pondo tábua, a tábua vai desperdiçar. Você entra com um caminhão de madeira na obra e sai com um carrinho de mão, joga dinheiro fora. Pega uma maquininha, uma forminha manual, faz esse canaletão. Esse tem 25 de altura por 20 de largura, mas ele poderia ter 30 de largura, ele poderia fazer até um coxo para alimentação de animal. Dica do dia, canaleta, a bola da vez. E aí, meu amigo, gostou da nossa dica aqui das canaletas? Se você quiser receber todo dia uma dica de novidades da construção civil, se inscreva nos nossos canais, clique aqui, gostei, tá? E o mais legal é que você pode, inclusive, solicitar a sua dúvida e a gente, dentro de um cronograma, vamos começar a dar resposta a tudo que for pertinente
a bloco, a tijolo ecológico, a brasileirinho, tá? Tudo voltado à construção ecologicamente correta. Não esqueça de clicar logo abaixo, tá? Curtir o nosso canal, tá? E participe com a gente nas nossas lives, porque você vai encontrar ela também toda quarta-feira sendo gravado às 16 horas e toda a sexta-feira às 10 horas da manhã e novamente às 16 horas. Mas só que tem uma coisa importante, aonde você vai encontrar essas dicas que já foram filmadas? Você entra no nosso site www.saara.com.br, ok? Não esqueça, entra no nosso site, vai lá e você procura as lives ou você procura dicas do dia e você vai saber todas as dicas que nós já demos para vocês. Abração!